Dons Paulinos queridos, vamos lá, Dom Cast 22. Temos aqui a continuação do nosso estudo Pilar 3, 6015, para o nosso projeto Dom Paulo XII. E você que já está acostumadíssimo, né, já sabe que está estudando a lei, não está lendo, já sabe que está separando por títulos, já sabe que estamos no título 5, já sabe que você tem que fazer amigos e influenciar pessoas, e a pessoa que você vai influenciar aqui, meu filho, é a averbação no registro de imóveis, né? No nosso Domcast anterior, nós tratamos dos itens da averbação até o item, onde paramos, vemos até aqui o 17, termo de securitização. Comentei com vocês que os bancos que emprestam valores para aquisição imobiliária têm créditos imobiliários e aí fazem o termo de securitização e averbam na matrícula dos imóveis que garantem esses créditos, né? Aí, vamos lá. Continuando daqui, nós temos do 18, para acabar o nosso artigo 67, inciso 2, né? Temos do 18 ao 32, né? Veja que o 32 já é a atualização trazida em 2017, e já o 31 e o 32, na verdade, né? Trouxeram dois novos itens aqui para o inciso 2, e dentre eles a certidão de liberação de condição resolutiva. Mas a gente vai falar já já. Eu marquei alguns itens que são relevantes para vocês, como sempre, porque lembra, a gente está vendo esse artigo 167 em separado, porque eu comentei com vocês que ele já é um próprio checklist, não é um artigo feito para você decorar. Por favor, não decorar, não. Aprender, ver a relevância de cada item, o modo de apresentação de cada item, a gente falou isso, estamos aqui nos itens materiais, não é? A forma dele está lá no 221, sempre chegará com uma daquelas formas. Portanto, do 18, eu queria que vocês observassem que os itens relevantes a partir do 18, gostaria que vocês prestassem mais atenção, são alguns que eu vou comentar. No geral, a gente tem grande parte desses itens aí como extinção, tá? A grande maioria deles que vai entrar por averbação, você vai encontrar, por exemplo, o 18, né? Extinção da concessão para fim de moradia, extinção do direito de superfície, as extinções, portanto, aqueles atos que retiram a eficácia de um ato registrado, sempre entrarão ali por averbação. Eu marquei algumas questões relevantes aqui para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, porque o restante é mais intuitivo. Por exemplo, o 22 da reserva legal. A reserva legal sempre foi um item de averbação obrigatória no registro imobiliário, até acontecer a alteração do Código Florestal. O novo Código Florestal, que é de 2012, a lei 12651, alterou isso aqui e disse que a reserva legal tem que ser levada à publicidade lá num órgão administrativo, né? Então, você precisa ter um certificado do órgão administrativo que vai ser levado ao registro de imóveis, que vai constar no registro de imóveis, inclusive o oficial deve fazer por ofício, mas aquilo deixou de ser. Aliás, tem até um PL aí rolando para alterar, inclusive para deixar de constar definitivamente no registro imobiliário. Então, vocês imaginem, né? A reserva legal, que faz parte de um daqueles ônus obrigatórios dos imóveis rurais, que aqui no 22 você tem a reserva como averbação obrigatória, não tinha a possibilidade de isso não constar no registro imobiliário. Hoje, por favor, verifiquem aí o seu estado, se já tem na normativa dele. É uma discussão longa, porque há estados que não criaram a estrutura desse órgão administrativo que emite o certificado para chegar ao registro imobiliário. E aí, se não emite o certificado? Se não existe esse órgão administrativo criado para isso, como é que faz? Não faz, né? No registro imobiliário não será obrigatório. Você levava isso diretamente, o mapa memorial da reserva legal, para o registro imobiliário. Hoje você precisa ter
a publicização neste órgão administrativo. O que acontece é que alguns estados não criaram, não tem a estrutura desse órgão. Como é que faz? E aí, meus queridos, favor olhar normas, tá? Aqui no caso da reserva legal, por favor, norma urgente, porque ainda há um tempo aí, inclusive com esse projeto de lei, algumas coisas podem ainda mudar. Aqui no 24 eu marquei para vocês uma coisa interessante, porque nós estamos falando de poder público, tá? Sempre aqui, quando as situações são mais ininteligíveis, às vezes, normalmente você vai ver que tem poder público envolvido. Aqui no 24 você tem um destaque de um imóvel de gleba pública. Então, é assim, ó, imagine que você tem lá uma gleba imensa. Uma gleba é um terreno muito grande, tá? No rural. Há um destaque daquele terreno, daquela gleba. E esse destaque é levado à matrícula originária por averbação. E tem mais, tá? Sem a obrigatoriedade de haver uma retificação ou, enfim, algum ato, apuração de remanescente do imóvel que sobrou. Eu averbo o destaque, digo, olha, foi destacado daqui, sei lá, 1 hectare, por exemplo. Averbo o destaque é imóvel público e seja o que Deus quiser depois para descobrir como é que fica o restante, tá? Marquei também uma parte relevante aqui para vocês, do 30, que pode gerar alguma dúvida. Vejam que a grande maioria aqui, como eu comentei com vocês, é extinção, tá? Especialmente daqueles termos públicos de concessão de uso, de direito real para fim de moradia, aquela coisa toda, vai tudo por extinção, por averbação. Marquei o 30 porque aqui a gente tem uma situação interessante, nas subrogações de dívidas. Lembra que a gente falou lá no registro da 9514 que você cria determinados contratos, uso de alienação fiduciária, e às vezes há cessão daqueles contratos, né? Então, depois leiam com cuidado esse 30, porque o que ele está dizendo aqui é que se eu tenho a subrogação da dívida, da alienação fiduciária, para um outro credor, então imagine, eu devo ao banco A, aí eu tenho a subrogação para o banco B. Eu preciso levar essa averbação da subrogação ao registro de imóveis. Vocês vão ver, quando estiverem estudando mais profundamente, não é o caso agora, a gente está em pilar básico, né? Vão ver certas confusões que acontecem com relação a isso. Porque, evidentemente, quando você tem as subrogações feitas de modo eletrônico, os bancos transferem essas dívidas de modo quase eletrônico, raramente isso chega ao registro imobiliário quando tem que chegar. E aí, na hora em que o devedor vai quitar isso, há que se descobrir quem é o credor. E descobre-se que essa dívida, então, passou de vários credores ali até que chegue uma carta de quitação. Então, a dívida está lançada para o banco A, chega uma carta de quitação do banco N e sabe Deus como é que aquela quitação foi parar no banco N, né? Porque as subrogações acabaram não sendo feitas. E vira uma confusão maravilhosa, mas não é o momento disso, você está na tua base de estudo, só leia com cuidado, estude com cuidado esse item 30, porque ele eventualmente gera alguma dúvida. Depois temos aqui os 2 novos itens, né? Trazidos ali você já sabe, você tá tão craque que a gente vai falar da 13465, que a gente vai ter live para falar da 13465 de 2017, que você já até sabe, né? Que você tem que virar rato de 13465. Ela trouxe aqui para averbação uma certidão que libera, emitida pelo poder público, né? Libera as condições resolutivas. Então, imagine o seguinte, que o poder público concede um domínio resolúvel a determinado ocupante de área, né? E que há um prazo para que ele tenha uma condição, ele tem que cumprir uma condição, construir ou fazer uma plantação, o que seja, para que ele tenha, então, a posse e o uso daquele imóvel. Quando se realiza essa condição, eu preciso publicizar, porque senão eu vou continuar com uma obrigação legal de forma pública ali, porque o ente público determinou, e
Quando é cumprida essa obrigação, o ente público precisa liberar aquela situação fundiária. Então, ele emite uma certidão e diz que a cláusula foi cumprida, assim como um particular emite uma carta de quitação, enfim. E o 32, olha que interessante, isso aqui é cumprido, leiam com cuidado, estudem com cuidado, façam um estudo desenhado, né? E aí lembrando de novo, porque no nosso próximo Domcast a gente já vai tratar das divisões desse título 5 do RI. Então, esse aqui, sendo um item do 167, façam um estudo bem desenhado desse 32, porque eu não quero que vocês confundam essa quantidade de termo que tem. Tem muito termo administrativo que vem ao registro imobiliário, de posse, de propriedade, de legitimação fundiária, de conversão de posse em legitimação de posse, de conversão de posse em propriedade. Então, não confundam, façam essa leitura desenhada. Então, lembrando como é que a gente faz uma leitura desenhada, vamos pegar o 32, tá? O que é o averbo? O termo, já sabem que termo, sinal que é título público, né? Já sabem que é um título administrativo isso. Do termo de quitação. Do quê? De contrato de compromisso de compra e venda. Alguém faz uma compra por compromisso e quita aquilo. Alguém emite um termo de quitação. Para quê? Observem esse item que ele é muito interessante. Esse termo de quitação não tem a função de transmitir ou de confirmar a existência da transmissão da propriedade. Esse termo de quitação tem como função liberar um loteador, por exemplo, né? Porque estamos falando aqui de área de regularização fundiária, de empreendedor de regularização fundiária. Ele precisa liberar esse empreendedor ou esse loteador da obrigação tributária. Porque veja o seguinte, se eu sou um loteador, eu tenho as obrigações tributárias lá, os IPTUs, os ITRs, não interessa de que tipo seja o loteamento, com a prefeitura, né, com o ente público. E eu preciso, já terminei, já entreguei tudo que eu tinha que fazer, tem um monte de compromisso de compra e venda, ou de promessa de compra e venda. Eu faço o termo de quitação, averbo esse termo de quitação lá no registro de imóveis para me liberar, eu, empreendedor, me liberar das obrigações do condomínio ou do loteamento, para eu me liberar dessas obrigações junto aos órgãos públicos. Veja que ele fala sobre tributos incidentes sobre o imóvel parcelado. Não implica a transmissão de domínio. Eu não precisava nem dizer que não implica, aqui na verdade, mas como lá no Decreto-Lei 58 e na 4591 há situações em que o termo de quitação implica a transmissão da propriedade, aqui o legislador tentou deixar muito claro, aqui não estamos falando que isto aqui transfere a propriedade, estamos falando que estamos numa regularização fundiária, o loteador ou o empreendedor, ele emite um termo de quitação e diz assim, aquele imóvel está quitado, portanto a obrigação agora é daquele que comprou, daquele promissário comprador, para os fins tributários. Tudo isso, claro, no âmbito da regularização fundiária, não esqueçam. Muito bem, meus queridos, eram os itens finais do artigo 167. A gente fez um levantamento, diria aqui para vocês, que nos termos dos pilares básicos e dos 4 pilares que estamos estudando, bastante relevante com o artigo 167. Se precisar, revejam aqui no canal essas informações. Não deixem de se inscrever aí, de marcar para serem avisados a hora em que as publicações vão sendo feitas, porque a partir daqui a gente faz uma divisão do título 5, registro de imóveis. Vamos levar ainda algum tempo tratando de registro, para depois fazermos uma divisão básica para você já de Código Civil. E olha só, vocês estão agora numa fase em que, vocês vejam que está tudo acontecendo, né? Já tem prova Rio Grande do Sul remarcada, Santa Catarina vai reconfirmar nova banca, Minas está com prova marcada, o Rio de Janeiro vai marcar oral, a Paraíba já publicou, hoje na data de hoje, em que eu estou gravando isso aqui, 22, publicou a convocação de oral. Veja que está tudo ali
acontecendo. Alagoas vai fazer a prova agora, preambular. Por favor, lembrem qual é o nosso intuito aqui. É que você estude e não reestude. Não importa a fase. Faça um estudo desenhado, por exemplo, lembrando aqui no 32 que a gente faça uma pergunta do tipo, esse termo de quitação num compromisso de compra e venda, ele tem qualquer função? Ele serve para transferência de propriedade? Ele é emitido por quem? Qual é a função do termo de quitação previsto na situação tal? Façam um estudo de forma que vocês retenham a informação e não tenham que voltar num item desse, mas até o final do seu concurso. No máximo, você vai ter aquele checklist que a gente já combinou e um post-it colocado aqui para checar os itens mais relevantes que te geraram alguma dúvida. Mas nunca, nunca, nunca um reestudo. Não façam isso agora. Não fiquem aí com resumos e mais resumos. Isto vai te travar. Quando a gente complica muito uma forma de fazer as coisas, esta complicação vira a desculpa para não fazermos, meus queridos. Eu desejo que vocês tenham excelentes estudos, excelentes provas. Voltamos com o nosso Domcast. Um beijo para todos.